Olá, que alegria estar com você, começando esse nosso encontro aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro. E você que está me acompanhando aí via satélite, canal digital aberto, ou pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, hoje vai ficar por dentro do mundo das cartas, porque nós vamos falar do efeito terapêutico que as cartas têm, não somente como expressão daquilo que a gente sente para outra pessoa, mas também como uma descoberta muito própria. Então nós vamos ver esses efeitos terapêuticos já com a Ana Paula Zanoni, que é a minha primeira convidada, está aqui, mestre em desenvolvimento humano e também pesquisadora desse tema, para falar conosco. Também vamos falar sobre a gula. A gente sabe que é um dos pecados capitais, mas você sabe o que é um pecado capital? E o que a gula pode fazer na nossa vida também do ponto de vista psicológico, além do espiritual? Nós vamos falar também sobre esse tema. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Você é do tipo de pessoa que gosta de escrever ou já é da geração que gosta de digitar, de ditados, né, que tem muito agora? Mas a gente vai falar sobre esse valor terapêutico que tem as cartas, porque muitas descobertas acerca da própria pessoa podem ser feitas em cima de cartas. Então deixa eu receber aqui minha primeira convidada, Ana Paula, que é psicoterapeuta, né? Ana Paula Zanoni, psicóloga, mestre em desenvolvimento humano e também pesquisadora desse tema, escrita criativa. Seja muito bem-vinda, viu, Ana Paula? Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Podemos começar entendendo quais são os benefícios, né? As descobertas que é possível fazer através dessas cartas escritas? Sim, Carol. As cartas escritas, né, pessoais, elas são diferentes das cartas comerciais, das cartas mais objetivas, formais, né? Tá. Elas geralmente envolvem assuntos de intimidade e de subjetividade. E aí, elas são um diálogo, a gente pode pensar. Nesse diálogo entre autor e destinatário, a gente se depara com encontros certo. Diversos, né? Porque o ato da escrita, o ato pessoal da escrita possibilita que a gente encontre aspectos nossos, vozes interiores, que muitas vezes a gente não está familiarizado, né? Tá. E também tem a possibilidade de encontro com aquele para quem eu destino a carta. Então, todo o cuidado na escolha das palavras, na forma da escrita, imaginando como essa escrita vai ser recebida, né? E como ela vai ressoar. Possibilita também trabalhar aspectos de alteridade, de empatia, né? E possibilita também uma experiência criativa, uma experiência estética, tá, de uma percepção diferenciada em relação a si mesmo, em relação ao outro, em relação a determinada temática. E possibilita o encontro com algo novo, né? Que venha de mim, que venha deste outro, para quem eu destino. E nesse processo de elaborar uma narrativa numa carta, né, do cuidado com a escolha das palavras, a gente tem insights, a gente produz reflexões. Por isso essas descobertas que você falou. Sim, exatamente. A gente tem a possibilidade de aprofundar questões existenciais, questões psicológicas, emocionais. A gente pode organizar ideias, né? Organizar emoções pelo ato da escrita. Quando você fala organizar emoções, eu posso entender também como nomear as emoções, um entendimento melhor dessas emoções. A pessoa que escreve, ela consegue ter essa identificação? Sim, porque no ato de escrever, né, você
precisa fazer uma pausa para encontrar uma forma de expressar aquilo que você está sentindo, né? E aí esse gesto de nomear faz você entender melhor também. Sim, com certeza. Por isso que ele é terapêutico. Sim, a gente pode dizer que sim. Quando a gente fala em terapêutico, dentro da psicologia, não necessariamente é apenas se sentir bem. Né? A ideia de saúde mental, ela envolve uma ideia de flexibilidade com relação aos conteúdos emocionais, né? Conteúdos psicológicos, as emoções, para que a gente possa lidar e se locomover bem entre eles, né? Então, muitas vezes, nesse gesto da escrita destinada a um outro, a gente se depara com emoções não tão agradáveis também, né? Sim. Com a vergonha, com o medo. E aprende a lidar também, né? E aí, acaba aprendendo a lidar. Isso é importante até no sentido de saúde mental, né? Eu imagino. A possibilidade de escrever, né, muitas vezes é uma possibilidade mais adequada ou até mais interessante do que falar algo presencialmente. É mesmo? E às vezes é o que existe de disponível, né, para determinadas pessoas. Então, muitas vezes numa situação muito delicada, como um luto, uma perda, né, escrever uma homenagem, um agradecimento, né, possibilita que o outro leia num momento adequado, num momento propício. Fica ainda mais intimista, então, dependendo do assunto. Dependendo do assunto, sim. E acho que outra questão a ser considerada quanto às cartas, né, escrever cartas, é o fato de que hoje a gente entende que as pessoas percebem, processam as informações e se expressam de formas diferentes, né? Com entendimento maior sobre a neurodiversidade, né? Sobre as personalidades diferentes, sobre os cérebros que trabalham de formas diferentes. Sim. A gente entende que a expressão dos conteúdos emocionais, ela também precisa de formas diferentes, né? E que esta é uma forma acessível para a maioria das pessoas. Sim. E que também o efeito terapêutico se desenrola em um processo, né? Muitas vezes o primeiro momento de escrever algo é muito difícil, mas nesse diálogo, nessa troca, nestes encontros que vão acontecendo com o passar do tempo, né? Até na resposta de uma carta ou num próprio processo interno, a gente começa uma carta, leva 5 dias para terminar, né? A gente vai vivendo algo terapêutico aí também. E dá para fazer isso no dia a dia ou não? Dá. De que forma? As pessoas escrevem cartas para si mesmas, né? Os diários são espécies de cartas para si mesmas, né? Atualmente a gente tem os e-mails, que são… Mas tem o mesmo efeito ou não? Se não for comercial, pensando nessa questão de conexão, de relação com outra pessoa. O e-mail faz o mesmo papel, o WhatsApp faz o mesmo papel, uma mensagem escrita, ou ela tem que ser escrita na mão? Faz diferença ou não? Eu acho que escrita na mão, a gente tem uma sensação de presença maior, tem mais elementos ali, né? Uma escrita trêmula, por exemplo, né? Nos conta algo. Uma escrita caprichada, digamos, né? Também nos diz algo. Acho que a sensação da presença é maior, claro, numa carta escrita à mão, né? O que a gente erra, o traço que a gente passa em cima daquilo que a gente não quis dizer, né? Mas a gente precisa considerar, acho que, formas contemporâneas também disso, né? E aí, acredito que o e-mail, ele tem um formato mais próximo do da carta do que numa conversa de WhatsApp, por vários motivos, né? Um e-mail é algo escrito num texto único e enviado de uma só vez. Acho que as conversas no WhatsApp, elas são em forma de diálogo. Sim. Né? Então tem mais interferências em relação ao texto, à produção do texto total. Entendi. Né? Então é mais em relação a como é feito esse texto, de que forma ele é entregue e em que momento que essa pessoa vai ler. Isso vai contar bastante e vai influenciar nesse relacionamento. É isso? São elementos importantes, com certeza. Entendi. E isso é um desafio para quem hoje… Para a geração nova, para os jovens, para as crianças, essa escrita mais longa, essa espera. A espera, não sei, não necessariamente, mas isso é um desafio? Isso ainda é benéfico para essa geração?
Sem dúvida, a gente vê uma aceleração e a gente vê o atravessamento da tecnologia, né, nas formas de comunicação, inclusive subjetivas, né? Mas na escola, a escrita, né, com lápis, com caneta, ela é presente, ela é incentivada de alguma maneira. E ajuda, então. Sim, acho que o que a gente está conversando aqui, que uma carta escrita à mão, entregue no correio, né, ela leva um tempo de processamento, assim, da informação, da espera, né, até a ansiedade pela resposta. Algo que acontece também, mas de uma maneira diferente quando mediado pela tecnologia. Entendi. Muito bom. Olha, agradeço a tua presença, viu, Ana? Você soube um pouco mais sobre esses benefícios de cartas. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de escrever, faz tempo que não faz isso, agora com esses benefícios acho que é um incentivo também, né? Então, se quer saber mais, é só seguir a Ana nesse perfil que aparece aí para você. Muito obrigada, viu? Obrigada. Sempre bem-vinda. E a gente sai para um intervalo com imagens de Criciúma, Santa Catarina, que é considerada a capital do carvão. Canal 17.1, 36 graus. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil, com um recado importante e um tema: Desperta tu que dormes. Esse é o tema do 12º Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti, que irá acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro. Então é o momento de você fazer a sua inscrição, se você ainda não fez. Eu sei que tem gente vindo lá dos Estados Unidos em caravana, caravanas de todo o Brasil que estarão aqui presentes com a gente. As vagas são limitadas porque o evento é presencial. Portanto, é o momento de você entrar no nosso site agora, www.evangelizarepreciso.com.br, e faça a sua inscrição, porque afinal esse é o encontro onde Padre Reginaldo retoma essa catequese, essa parte espiritual tão profunda que ele faz, e você pode fazer parte dessa 12ª edição. Então venha com a gente, não perca tempo, desperta tu que dormes, que é o tema desse nosso Retiro Nacional. Bom, e nesse ano de São Pio, que nós estamos vivendo dentro da obra Evangelizar como um todo, você tem conteúdos exclusivos lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. A gente sabe que São Pio foi um santo que combatia muito tudo aquilo que podia ser pecado, inclusive pecado capital, que são pecados que às vezes a gente pensa que são pequenos, que são irrelevantes, mas afinal, você sabe quais são esses pecados capitais? Acompanhe comigo no nosso Evangelizar Ensina de hoje. Pecado é um termo usado para descrever qualquer tipo de desobediência. De acordo com o dicionário, é tudo aquilo que transgride a lei divina. Durante o século VI, o Papa Gregório I foi quem instituiu os pecados capitais, que, segundo ele, são os princípios que ferem a Deus e ao próximo. Os 7 vícios que a Igreja Católica considera como origem de todos os outros são soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Os pecados capitais tiveram um enorme impacto na história e na sociedade. Cada um deles tem um significado. Para o Papa Gregório, a gula era mortífera para a vida física e espiritual. Ele escreveu: o estômago, quando não é reprimido, destrói as virtudes da alma. Comer demais é considerado o vício da gula. Soberba é caracterizado pela falta de humildade de uma pessoa, alguém que se acha autossuficiente. Avareza é a cobiça de bens materiais e por dinheiro. Luxúria é o apego aos prazeres carnais. Ira é a junção dos sentimentos de raiva, ódio e rancor, que às vezes é incontrolável.
Inveja é desejar atributos, status, posse e habilidades de outra pessoa. E a preguiça é a aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço físico. Os pecados capitais são praticados frequentemente pelas pessoas e muitas vezes sem que o pecador perceba. Mas cada pecado também tem uma virtude oposta a ele. São as 7 virtudes celestiais. Elas são algumas maneiras para que possamos combater os pecados capitais. Através do exercício diário dessas virtudes, conseguimos quebrar a força do mal e também as consequências destrutivas em nossas vidas. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Até! Bom, eu quero focar com você no pecado da gula, até porque essa é a primeira tentação que Jesus tem que vencer quando ele é levado ao deserto durante o tempo da Quaresma. Portanto, a gente sabe que a gula é algo que faz parte do nosso dia a dia, mas além das consequências espirituais, nós temos também consequências para o nosso corpo, para a nossa psique, né, para a parte psicológica. Então, a gente quer falar também sobre esse aspecto. Estou aqui com a Mariana Bassan, que é psicóloga. É Bassan mesmo que fala? Bassan. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada você por estar aqui. E vamos começar entendendo do ponto de vista, então, mais da nossa mente, né? Qual que é o problema da gula? Se é que tem um problema, né, Mari? Então, como que funciona, Carol? Na verdade, a gula, a compulsão alimentar, é uma forma bastante atravessada que nós vamos arrumando para lidar com as nossas emoções. Ou seja, então tem alguma coisa errada mesmo nas emoções. Sim. Que é descontada de alguma forma ali na comida. Posso usar esse termo? Pode usar esse termo sim, descontada na comida. E é interessante porque o nosso cérebro, ele tem realmente um mecanismo que é natural, de autorregulação. Ele vai buscar por esse autoajuste. Toda vez que nós temos alguma emoção que nós não conseguimos lidar, como o medo, a raiva, a tristeza, enfim. As tribulações da vida que acontecem para todos nós. Um problema familiar, uma questão de trabalho, enfim. Um desafio maior que a gente vê pode afetar essa questão do estômago. E aí o nosso cérebro entende que os nossos neurotransmissores estão desregulados e vai buscar então por esse autoajuste. E aí a pessoa começa a ficar com vontade de comer, abre o armário, abre a geladeira. Porque a comida, quando ela chega no cérebro, ela se transforma em dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Sim. E aí que nós comemos aquele bolo gostoso, aquela nossa comida favorita, e nós temos então aquela sensação de bem-estar, de satisfação, que parece que todos os problemas da vida estão resolvidos. Então é meio que como uma compensação mesmo. Já que eu não tenho, digamos, uma recompensa, um prazer como você usou, nesse problema que eu tenho aqui, eu preciso me sentir melhor. E daí você consegue compensar lá. Isso, é isso mesmo. Entendi. Eu não estou conseguindo lidar com a minha tristeza, com a minha raiva, com o meu medo, com uma situação que eu estou vivenciando, seja ela qual for. E aí eu vou buscar o prazer, então, através da comida. O pecado da gula também tem a bebida, né, Carol? O excesso da comida e da bebida. Você tocou num assunto interessante. Até eu estava lembrando aqui, eu não sei se é São Tomás que define isso. Mas ele vai muito a fundo nessa questão, quando é espiritual, né? Que a gula, ela não é só você comer em excesso. É você comer é você não saber esperar a hora de comer. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão lá na mesa, tem que esperar a família toda se reunir, a pessoa não consegue. Isso também é considerado gula, sabia disso? Interessante, não sabia, né? Não sabia. Mas aí, vendo você falar, por exemplo, da questão do prazer, como funciona o cérebro, tudo faz sentido, né? Quer dizer, eu não saber esperar é uma ansiedade, tem ali um sentimento. Ou comer uma comida só pelo sabor dela, mas ela não te agrega nada nutricionalmente. Então, acho que tudo isso é de alguma forma, um desregulamento, né, do corpo. Sim, que é a busca das pessoas, de nós buscarmos o alívio das nossas emoções por intermédio do prazer, que é o alívio imediato. Sim. E não através de outras fontes como o autoconhecimento, a busca e a intimidade espiritual, que são outras formas mais efetivas do que lidar com o prazer imediato. E acho que é o próprio enfrentamento, né, disso que você falou no começo, a pessoa está com problema. Às vezes ela vai ter que enfrentar aquilo ali, vai ter que resolver ou vai ter que aceitar e não tem o que fazer, né? Tem algumas situações.
Tem alguma solução que tem a frase clássica, o que não tem solução, solucionado está. E é por aí. Mas saber lidar com as emoções é o primeiro caminho da pessoa reconhecer o que está sentindo, a tristeza, a raiva, desenvolver uma capacidade de sentir, que de fato nós somos seres humanos que sentimos e não precisamos nos identificar por completo com aquela emoção que nós estamos sentindo, né? Então, à medida que a pessoa ela vai percebendo que ela pode sentir sem se desmoronar por dentro, ela vai deixando, então, de buscar o prazer como alívio. Tá, mas então, por exemplo, para a gente caminhar para uma solução para isso, para essa gula que está prejudicando não só o corpo como a mente da pessoa. Qual que seria um ponto inicial? Eu entendo que o primeiro ponto, nós podemos falar pela psicologia do autoconhecimento, que ele vai ser a base para a pessoa lidar com as emoções e conseguir desenvolver recursos para conseguir lidar de uma forma diferente que através da compulsão alimentar, da comida, da bebida, enfim, seja o que for. Tá. E dá para nós falarmos também, né, Carol, do ponto de vista espiritual, né, que é o conforto que as pessoas vão encontrando aí no fortalecimento da fé, nesse lugar de apoio, que traz bastante conforto, eu entendo, para a nossa vida, também sem precisar buscar esse alívio imediato. Sim, com certeza. Bom, a gente quer saber também como que estão as pessoas nas ruas a respeito da gula. O que será que elas responderam, hein? Vamos acompanhar. Carol Tormina, nós estamos aqui no passeio público em Curitiba para saber se o pessoal aqui que estão passeando no parque é muito guloso ou não. Vamos conferir? Elisa, me conta, você é muito gulosa ou não? Sou. Mais ou menos. Muito não, mas mais ou menos, né? Eu gosto de comer bem. Mais ou menos, eu já fui mais gulosa. Hoje em dia eu me controlo bem. Um pouco. Não sou muito assim, mas um pouco tem que ser, né? Qual o momento do dia ali que você pratica a gula? Mais ou menos à noite, às vezes eu como mais que de dia, né? No momento da tarde. Acho que lá pelas 5, assim, naquele lanchinho. Ai, meu Deus, o dia inteiro. O dia inteiro eu tenho fome. Ficava nervosa ou não tinha nada pra fazer, descontava na comida, assistindo televisão, alguma coisa assim. Você sabia que a gula é um dos 7 pecados capitais? Sabia. Comer demais é pecado, mas agora a gente já tá diminuindo, né? Sabia sim. Sabia. Você tá tentando controlar? Tô fazendo dieta, já fui no médico, já tô com um monte de receita, assim, tipo dieta, né? Pra poder controlar a ansiedade. Na verdade, é ansiedade, né? A gula toda é por causa da ansiedade. Tem que dar uma maneirada nisso. Mas agora já não tô tanto, já fui mais golosão, né? Agora já tô mais controladão, tanto brigar a barriga aí. Por conta da saúde, pra me cuidar melhor. Era ruim, né? Ficar só comendo desnecessário, né? A gente consegue, Mari, distinguir a gula do apetite? Porque eu vi ali em algumas pessoas uma dúvida, né? Parece que as pessoas confundem. Quer dizer, o apetite ele é importante de ter, né? Ainda mais um menino que era novo ali. Dependendo da idade que a gente tá, a gente tem mais fome. Como que distingue isso, né? Uma gula de um apetite? Como que você percebe se isso é uma ansiedade, como foi dito? Bem legal a tua pergunta, né? Então, nós temos também os recursos de mindfulness, que são recursos e técnicas neurocientíficas e terapêuticas que ajudam as pessoas a desenvolverem uma consciência alimentar. Porque, de fato, muitas pessoas não conseguem perceber a sensação de saciedade no corpo, no estômago mesmo. Tá. Não conseguem perceber quando estão alimentadas. Não estão prestando atenção, estão Não distraídas. prestam atenção, isso. Então, os recursos de mindfulness, eles trabalham e desenvolvem a pessoa desde o momento, por exemplo, em que ela vai montar um prato. Os alimentos que ela coloca no prato, a quantidade que ela coloca, estando consciente e presente no aqui e agora. Até a hora que ela senta, a sensação da ingestão da comida. É uma sensação, Carol, que nós estamos muito no automático, né? Sim. Pouquíssimas vezes nós paramos para perceber a correria, sensação. né? Isso. E por último, a sensação de identificar eu estou saciada ou não. Que tipos de alimentos trazem uma maior sensação de saciedade, outros não.
que tipos de alimento te dão uma sensação de indisposição. Então, observar mesmo Isso, o efeito no organismo. Exato. Ou ao contrário, alimentos que nos dão uma sensação de disposição. Então, é através desses recursos em que a pessoa vai se tornando mais consciente, porque de fato não é algo tão natural se nós não estivermos nesse estado consciente. Entendi. Mariana, e a pessoa que acabou de comer e ela tem aquela sensação assim, não devia ter comido tanto, né? Ela tem a sensação da gula depois que ela fez. O que você recomenda nesse pós? Que a pessoa, como que ela deve agir? O ciclo da culpa, né? Que a pessoa não consegue sair. Eu entendo que é muito importante a pessoa lidar com autoacolhimento. Porque é um momento ali em que ela não deu conta de lidar com aquela situação, com aquela emoção, em que ela descontou na comida e acabou comendo. Ela se culpar e entrar nesse ciclo só vai piorar a situação dela para ela ir para um próximo ciclo, talvez para ela ir buscar o alívio para a culpa. É mesmo? Então a culpa ela vai gerar um ciclo vicioso. Isso. É. Então, um olhar amoroso, um olhar carinhoso, autoacolhedor pode ajudar bastante a pessoa a não repetir esse ciclo de culpa, que por vezes não tem fim. Entendi. Para quem está num quadro, por exemplo, de compulsão alimentar. Entendi. Existe alguma técnica para o dia a dia, para a pessoa se conter, para ela, essa que está buscando essa melhoria contínua? Além da psicoterapia, que imagino que você vai indicar, né? Sim. A psicoterapia e os recursos de mindfulness é o que nós temos hoje na área de alimentação, de mais moderno mesmo, para a pessoa trabalhar em nível terapêutico, né? Nós não estamos falando aqui de outras áreas aí multidisciplinares da própria nutrição, né? Mas em nível da psicologia, o mindfulness é o recurso mais... É uma técnica positiva. Positiva. E é que tem muita coisa dentro do mindfulness, né? Sim, e daí tem uma área que é específica para consciência alimentar. Entendi. Que é bem legal. E bem prático. Pro dia a dia, a pessoa consegue sem ter que parar o dia dela e ir fazendo, né? Exatamente. Ela vai fazendo exercícios que normalmente são por áudio, né? E ela mesma vai conseguindo depois, à medida que ela ouve alguns áudios, e repetindo na mente dela e fazendo e trazendo mais consciência para o momento de cada refeição. Entendi. Muito bom. Mariana, muito obrigada pela sua presença. Eu que Mariana agradeço, Bassan, Carol. psicóloga, falando aqui sobre a gula. E você pode acompanhar depois no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Obrigada, viu, Mari? Agora a gente vai para um intervalo com imagens de Olinda. Você está em Olinda me acompanhando? 47.1 o canal. E olha a curiosidade aqui, ó. A primeira faculdade de Direito do Brasil surgiu em Olinda, em 1827, junto com a Faculdade de Direito da cidade de São Paulo. 29 graus neste momento. Já eu volto. E eu volto te convidando a participar comigo da ação São José Providenciai, onde nós estamos aumentando a nossa família aqui na Obra Evangelizar. Eu sei que tem muitas pessoas que hoje são associadas graças a alguém que falou sobre a obra, que fez um convite. E agora você pode ser uma dessas pessoas. Ou seja, você que já é um evangelizador, uma evangelizadora, porque ajuda a obra a evangelizar, pode trazer mais pessoas. Seja também um pescador de homens, como foi Pedro, não é assim? Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Essa era a frase de São Paulo apóstolo. Então, nós temos que nos esforçar em trazer mais pessoas, porque aqui você consegue ter a intercessão
de nós, dos santos e da nossa família que reza por você. A cada dia, acesso às santas missas diárias. Você tem as novenas de Jesus das Santas Chagas. Você tem programas como esse aqui, que além de espiritualidade, trazem também para você aquilo que vai ajudar no teu dia a dia, essas práticas com a psicologia, como nós estávamos falando hoje. Tudo isso é possível se você nos ajuda. Então, indique 3 novos associados, 3 nomes de pessoas que você se lembra aí. Faz a indicação lá no seu Jornal do Evangelizador. Veio um papel para você poder preencher, mas você também pode fazer por esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você indica, nós fazemos o contato, nós vamos mostrar para a pessoa mais da nossa obra, essa família que cresce cada dia mais. Então nos ajude fazendo essas indicações e participando da ação São José Providenciai. Agora eu compartilho com você a cidade que tem o maior santuário de São Benedito do mundo. Fica aqui no estado do Paraná, perto de Curitiba. Se chama Lapa, essa cidadezinha. Inclusive tem um projeto arquitetônico também dos maiores do Paraná que ainda é preservado hoje. Acompanhe comigo essa matéria. Na primeira reportagem sobre a Lapa, mostramos a história por trás da simples igreja matriz da cidade. Uma construção de 1870, feita em taipa pelas mãos dos escravos que trabalhavam na lavoura da erva mate. A primeira parte, que é depois desse púlpito aqui, ela era reservada para a nobreza, as pessoas de posse aqui na cidade. Percebam que são aqueles lugares mais próximos ao altar, mais próximos da celebração. E a partir desse púlpito, para cá, ficavam aquelas pessoas ditas comuns aqui da Lapa, como por exemplo, os comerciantes, também os agricultores. Mas tem um terceiro ponto, a terceira parte da igreja que é também muito importante. E nos tempos de hoje, muito curioso explicar também. Este outro ponto aqui, que é um ponto mais reservado, que só tem essa porta. Esse local, pequeno, apertado, era reservado para os escravos. A matriz ficou pequena para a cidade a 60 quilômetros de Curitiba. A Lapa não parou de crescer e precisava de um lugar mais amplo para a devoção católica. E se era espaço que faltava, está aí o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. Já por fora, toda a imponência do prédio concluído em 1960. Cúpulas laterais, torre central no ponto mais alto da cidade e o olhar zeloso de São Benedito. Dentro do santuário, todo turista vai descobrir que a obra foi uma realização da comunidade. Os vitrais temáticos com a história dos santos trazem o nome das famílias que ajudaram na construção. O mesmo acontece com os donativos mais simples. Os bancos também trazem a identificação nas placas de quem fez a doação. Envolver e incentivar essa campanha foi obra do padre que mais tempo celebrou missas na Lapa. O monsenhor curitibano Henrique Fallers serviu a paróquia por quase 50 anos. Seus pertences da época estão expostos e seus gestos concretos estão espalhados pela cidade. Da casa de acolhida ao visitante, aos movimentos de caridade, de arrecadação e distribuição de comida. O Monsenhor foi uma pessoa aqui na Lapa que ele chegou aqui e com a sua simplicidade de pároco e de conduzir a paróquia, ele cativou as pessoas, é uma pessoa muito carismática ele era. Por isso que a gente tem tudo isso daqui guardado dele, né, os paramentos, os bens que ele tinha, que ele usava. E existe um projeto, uma hora, e a gente vai construir um museu para ele. Seja um local de conhecer, mas principalmente para turista, né, que vem visitar lá, para o santuário, conhecer esse bem que ele deixou para a comunidade. Um dos orgulhos do Monsenhor foi recuperado mais recentemente. O órgão de tubos, construído por um brasileiro filho de alemães. Existem menos de 400 destes no país. E este aqui está inteirinho, recuperado por professores e alunos da Universidade Federal do Paraná. A diferença do som é perceptível mesmo para os leigos em música.
O som é produzido pela passagem de ar comprimido pelos tubos, de diferentes tamanhos e também de diferentes sons. Entre os amantes da história da música, o órgão de tubos é chamado de Rei dos Instrumentos, um título concedido pelo compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Enfim, um espaço completo, tanto para a acolhida dos fiéis, como para a história da Lapa. A comemoração de São Benedito é dia 26 de dezembro, né? Inclusive nós no santuário também fazemos os festejos, celebramos. Por conta justamente aí dentro da história que ligando ao tempo da escravidão, no dia 25 de dezembro os escravos trabalhavam para os senhores, serviam às mesas, enquanto que no dia 26 os próprios escravos podiam celebrar, descansar e comer, aproveitando daquilo que sobrou do dia 25. Na próxima reportagem sobre a Lapa, vamos detalhar um episódio histórico que completa 150 anos em fevereiro. O Cerco da Lapa e a importância dessa sangrenta batalha para a história do Brasil, a manutenção da República e as fronteiras do país como hoje conhecemos. Olha, Ricardo Vilch está trazendo cada matéria pra gente, né? E você pode acompanhar tudo lá no nosso YouTube, viu? TV Evangelizar Oficial. O programa de amanhã vai ajudar muito as famílias, porque nós vamos falar sobre educação católica. Como é difícil, né? Nós temos material para saber como educar os filhos dentro da fé católica. Então esse é o tema de amanhã, por isso que eu te convido a vir comigo. 3h30 da tarde é o nosso encontro. Eu espero você. Beijo, fica com Deus.